Hoje eu lembro da minha infância como se eu estivesse vivendo naquela época ainda. Eu lembro na zona rural, porque também poucos amigos, né? Lá não tinha tanta gente como tem aqui hoje na cidade. Era uma comunidade pequena, lá poucas famílias moravam naquela região. E somos nove irmãos, eu sou o mais novo, sou o caçula. E eu gostava muito da zona rural. Chega os plantios, os pequenos animais. E era uma vida gostosa, vida pacata, mas era uma vida boa, uma vida saudável e tal em casa. E depois eu vim para Montes Claros, com idade já de 9 para 10 anos. Não conhecia a cidade. E aí demorou muito para começar a adaptar, crescer, conviver no meio das pessoas. E logo em seguida minha mãe morreu. Minha mãe morreu, eu tinha a faixa dos 14, 15 anos de idade. Depois, logo em seguida, meu pai morreu, com uns 16 anos. Depois dos 2 anos, meu pai também veio a falecer. Era muito unido um com o outro, tal, a família muito unida. E aí meu pai morreu e meus irmãos também já estavam, uns 2 ou 3 já casados. E outros moravam fora, fui morar em Belo Horizonte. E eu fui praticamente sozinho, aqui, morando com um irmão meu. E com muita dificuldade, né? Naquela época tinha muita dificuldade das coisas, né? E estudar era muito pouco, eu fui estudar mesmo, foi quando eu vim aqui para a cidade. Na zona rural a escola era muito longe para ir estudar, e tinha que ir a pé, e tem dia que eu estava cansado, não dava para ir. Então eu fui trabalhar muito cedo, ajudei até a trabalhar de carroça, carroceiro, porque eu gostava muito de mexer com animal na roça, aí fui trabalhar de carroceiro. Depois eu fui trabalhar de marcenaria, fui trabalhar fazendo fabricação de móveis. Trabalhei muito tempo na fabricação de móveis. Depois fui ser garçom também. Gostei da profissão de garçom, trabalhei muito tempo de garçom. Aí nessa época mais ou menos eu tinha 16, 17 anos. Meu irmão já morava em Belo Horizonte. Eu mudei para Belo Horizonte, fui morar com ele. Lá eu trabalhei também muito tempo de marcenaria, que eu já sabia fazer alguma coisa. Depois eu fui trabalhar na empresa, né, de escritório, e eu fiz até curso de detetive particular lá, entusiasmado com essa questão de justiça. Fiz curso de detetive particular, tenho curso, fui diplomado nessa área. Quando eu tinha mais ou menos a faixa de 18, 19 anos, eu ficava observando a dificuldade de muitos meninos de rua também, muitos meninos que passavam dificuldade. Aí na idade de 19 anos eu procurei o juizado de menores, conhecer como é que funcionava e tal. E eu falei que eu queria fazer alguma coisa para ajudar e tal. E nisso eu comecei um trabalho lá no juizado de menores, que eram os engraxates, lá da Praça do Dr. Carlos. Aí eu comecei a montar uns engraxates, pedi uma loja de móveis em Montes Claros, até o Baes que ajudou a gente. Fizeram várias cadeiras de engraxate, nós colocamos lá na Praça do Dr. Carlos. Aí muitos meninos que estavam presos, estavam lá no juizado de menores respondendo por ali, processo. Eu comecei a colocar eles nos engraxates. De manhã eles trabalhavam e à tarde estudavam, ia para a escola. E aí eu comecei a fazer o monitoramento deles, junto com a escola, com a família. E foi crescendo, e muitos meninos, pais procurando, pedindo. Naquela época virou-se uma febre, todos os pais queriam colocar os meninos nos engraxates. Porque estava sendo acompanhado pelo juiz, acompanhado pelo promotor de justiça, por nós do comissariado de menores. Aí os pais todos, que o menino começava com dificuldade, queriam colocar lá nesse projeto. E aí nós fomos crescendo, chegou uma época que a gente estava com 200 cadeiras de engraxate. Aí depois passamos por lavador de carro, criamos lá uma praça do Dr. Carlos, na Praça do Esporte, na Santa Casa. Aí nós credenciamos todos, demos uniforme para todo mundo, colocamos os tambores lá nos pontos estratégicos, conseguimos uma parceria com a Funabem, eles doaram franela, balde, escova e tal, e nós equipamos os meninos com material, com roupa, tudo uniformizado, e nós ficamos monitorando eles. Aí praticamente na cadeia zerou tudo quanto é tipo de menino, todos estavam trabalhando, engraxate, lavador de carro. Aí eu percebi que aqueles meninos que eles só trabalhavam estudando e tinham assim e tinha que ter uma disciplina com eles, a gente cobrava muito deles essa questão de disciplina, de responsabilidade. Eu achei que deveria ter um processo na área criativa, de esporte, alguma coisa para eles se soltar, se relaxar, se interagir um com o outro e tal. Aí eu procurei a praça de esporte, né, que está ali pertinho. Toda quinta-feira, de manhã, os meninos vinham de esporte, jogavam aula de manhã, à tarde, na quinta-feira. Então todos, isso veio ajudar a atrair esses meninos mais para responsabilidade, para se interagir mais com a gente.
para ter mais responsabilidade, para gostar mais do serviço. Aí o orfanato do bairro Todo Santo viu que os meninos precisavam de uma alimentação, lá do Perpétuo Socorro, eles liberaram o orfanato, começou a doar uma alimentação para os meninos, o almoço, para quem estava trabalhando, estudando. Então aí começou a interagir muita gente. Mas só que lá nós tínhamos um problema lá no Juizado de Menores, que aqueles que cometiam delitos e crime que não poderiam estar fazendo esse tipo de trabalho, porque às vezes eles poderiam estar roubando, cometendo algum tipo de crime, aí veio a ideia de criar a Fazendinha do Menor. Um projeto fora do centro de Montes Claros, para fazer um trabalho primeiro de base, um trabalho com eles lá primeiro, uma preparação para eles, para depois eles virem inserir no mercado de trabalho e interagir e reintegrar a família e a sociedade. Diante das dificuldades que a família Montes Claros estão passando, com a falta de política pública voltado para criança e adolescente, eu me candidato a vereador para que eu possa apresentar proposta, porque eu sei, aprendi e quero fazer. Então agora, para esse meu amigo, eu preciso do seu voto. No dia 2 de outubro, não se esqueça, Ilbemar da Fazendinha, 15300.